Olá, pessoas. Você já deve ter escutado alguém te falando o que você deveria fazer, né? Seja numa conversa com um conhecido, familiar, vendo algum vídeo na internet, ou então lendo algum livro de autoajuda. O fato é que a gente vive num mundo cheio de fórmulas e regras, onde o tempo todo a gente vê o que a gente deveria fazer e o que a gente não deveria fazer. De certa forma, independente de onde que a gente está, a gente vive numa fonte quase inesgotável de conselhos. Se a gente quiser continuar procurando, a gente vai nadar neles até o infinito, porque de fato eles não acabam. Você também provavelmente já passou aquele momento constrangedor em que você fala 10 segundos sobre alguma coisa que você está querendo fazer, o que está fazendo, e a pessoa mal começou a escutar, ela já está te falando o que pode dar errado, ou o que você tem que fazer em vez daquilo. De repente, ela está te falando sobre o que ela fez naquela situação, na expectativa de que você faça a mesma coisa do que ela. Na internet também é muito comum. Não faça isso sem saber desse segredo. Você precisa ler tal livro, você precisa ter esse hábito todos os dias. É um tipo de frase muito comum, mas o que está por trás disso? Porque com o tempo, a gente vai aprendendo diversas regras sobre o que a gente deveria fazer ou não fazer. E por vezes isso é bom, porque, imagina, não parece um mau conselho que a gente deveria fazer exercício físico toda semana, ou que a gente deveria assumir responsabilidade pelas nossas ações e planejar a nossa aposentadoria. Só que um grande problema que aparece com essa torrente de regras que a gente se acostuma e que vê todos os dias é que muitas vezes a gente simplesmente coloca elas no automático, se acostuma com elas e esquece de se perguntar se elas se aplicam a nós. A gente esquece, por exemplo, que quem sai dando muitos conselhos por aí não tem os mesmos valores, pensamentos, sentimentos, circunstâncias de vida, personalidade, objetivos a longo prazo que a gente. E são raras as pessoas que conseguem dar conselhos considerando tudo isso sobre você. Então, às vezes, a gente não percebe que nem todos os conselhos se aplicam a gente. Nem tudo vai caber na minha vida. Por exemplo, vamos dizer que você quer muito ganhar dinheiro e você vai escutar o conselho do cara que dirige um Corsa, entende? Ou você é uma pessoa que está buscando um relacionamento e está escutando os conselhos da sua tia solteirona de 50 anos. E mesmo assim, essas pessoas às vezes só vão ter algum ponto de interesse com você. Elas não vão ser realmente quem você é na sua totalidade, com tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você espera da vida. Então, às vezes a gente escutar conselhos dos outros não está levando em consideração todas as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa para viver. Então, em outras palavras, é muito importante a gente avaliar bem que regras que a gente está decidindo adotar na nossa vida. Sabe, eu vou ficar escutando, por exemplo, pessoas por aí falando que eu tenho que fazer tal coisa só porque todo mundo faz essa coisa? Só porque parece ser algo legal? E se não for o meu caso? E se eu for exceção a essa regra? E se eu quiser uma coisa completamente diferente daquilo? O ponto é que essas regras gerais, abundantes que tem por aí, não levam em consideração a nossa autenticidade. Então muitas vezes a gente adota regras em detrimento daquilo que a gente é. E aí a gente entra meio que numa situação parecida com um cachorro correndo atrás do próprio rabo. A pessoa meio que faz regra, faz aquilo, faz não sei o que, faz não sei o que, mas ela continua profundamente insatisfeita, não consegue sair do lugar que tá estagnada na vida. E de novo, existe tanta disponibilidade de conselhos e regras por aí que a gente tira a conclusão de que bastaria, se a gente seguisse a fórmula correta, que a gente conseguiria o que a gente quisesse. E o problema é que muitas vezes isso não é verdade, porque é muito sedutor. Vamos combinar, é muito bom quando a gente escuta finalmente alguma coisa, alguma solução para os problemas da nossa vida. Como se fosse só eu fazer aquilo, ou só eu fazer isso, que tudo estaria resolvido. E a verdade é que, é meio difícil de viver, né? Não é fácil tomar decisões para a nossa vida. Considerando tudo que a gente é, tudo que a gente vive, tudo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja, o nosso temperamento, sabe? É tudo cheio de variáveis. E aí começa a ficar uma coisa meio cansativa, tipo, viver é cansativo, né? Tantas decisões que a gente tem que tomar, da gente não saber se as coisas vão dar certo ou não, ou da gente não saber o que fazer em algumas situações, simplesmente estamos confusos. Então, assim, é extremamente natural que a gente busque esse tipo de resposta. Não é como se fosse só essas regras que estão por aí disponíveis e a culpa é da disponibilidade delas. A culpa não é nossa. É claro que a culpa é nossa também. Óbvio. Porque a gente que tem essa necessidade de conselhos e regras e soluções mais fáceis para a nossa vida. Então,
O fato da gente ficar procurando regras, da gente ficar procurando conselhos, de ficar procurando o que fazer por aí, às vezes é um sintoma da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de lidar com os nossos próprios problemas. E talvez você já saiba disso. Só que, por outro lado, é óbvio que nós não somos todos os mesmos. Então, infelizmente ou felizmente, a gente não consegue encaixar as mesmas regras para todo mundo. E, no fundo, você vai ter que lidar com uma angústiazinha que sempre vai permanecer, de que talvez você não esteja fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Ou talvez você deveria focar em outra coisa, sabe? Infelizmente, a gente não consegue ter essa certeza absoluta que a gente gostaria de ter, de repente a gente só pega um manual perfeito sobre como viver a vida perfeita e todos os nossos problemas existenciais estariam resolvidos. Bom, infelizmente não é assim, e eu acho que é por isso que você provavelmente não deve seguir todos os conselhos que você vê por aí. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou e até o próximo vídeo.